aí galera do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan, lá do Mundo Português, e estamos aqui para responder algumas perguntas que estão no nosso site, lá no Pergunte, tá certo? Hoje trouxemos para vocês a questão da nossa queridíssima Leca Pádua Mello. A Leca, um abraço para ela, muito obrigado por participar, faz uma pergunta muito interessante a respeito das questões literárias. Ela pergunta o seguinte: como diferenciar a função de linguagem poética da emotiva, certo? Diz o seguinte: como diferenciar as funções de linguagem poética da emotiva? Na aula, a poesia também foi colocada na função emotiva. É o que ela está perguntando. Bom, gente, funções da linguagem, acima de tudo, é super importante para o Enem e é questão certa na prova. Como é que eu diferencio a emotiva da poética? Muito bem, muitas vezes elas podem se confundir. Então, acima de tudo, a primeira coisa que nós temos que pensar em predomínio de funções. Uma função predomina sobre a outra, tá certo? Não só para a Leca, mas para todo mundo. Outra coisa importante, o que a função emotiva ela é diferente? Por que ela é diferente da função sempre que a gente chama de função poética? Primeiro, a função emotiva obrigatoriamente tem que estar na primeira pessoa, tá certo? A mensagem da função emotiva tem que estar em primeira pessoa. Não significa isso que eu tenho só poesia na emotiva. Eu posso ter um quadro, uma letra de música, uma escultura, desde que a função emotiva expresse o meu ponto de vista, o meu subjetivismo, os meus sentimentos em relação a alguma coisa. Por isso que a função emotiva é chamada de emotiva ou expressiva. Então, repetindo, a função emotiva deve estar na primeira pessoa, ela é centrada no eu, ok? Isso é o mais importante. Já a função poética pode aparecer com eu, mas não é obrigatório. A função poética é uma linguagem muito mais elaborada. O que significa isso? Que eu tenho um texto com uma elaboração tão bem feita, com uma forma de linguagem cheia de figuras de linguagem, cheia de metáforas, hipérbatos, enfim. E essa função é poética porque a linguagem é muito mais elaborada. Essa linguagem também não precisa ser obrigatoriamente na poesia. É poética, não significa que seja na poesia. O melhor exemplo que nós temos é Iracema. Iracema é uma narrativa e a gente diz que é uma prosa poética, porque a linguagem é muito bem ornamentada, muito bem enfeitada, organizada, enfim. Tá certo? Gostou? Então acessa lá pergunte.mundoedu.com.br. Gostou do vídeo? Então dá um like aqui embaixo, tá certo?